Bom dia, boa tarde, boa noite. O meu entrevistado de hoje era um jovem peculiar. Em seus aniversários, ao invés de pedir um presente como seus amigos, ele pedia livros. Esses eram os seus presentes. Na faculdade, os intervalos, até mesmo os dias de greve, eram passados por ele dentro da biblioteca estudando. Ele tinha tanto foco que passou para juiz 3 dias antes de completar apenas 24 anos e hoje já é juiz federal do trabalho há mais de uma década e meia, apesar de muito jovem ainda. Ele já foi procurador do Estado, da Fazenda Nacional, juiz auxiliar da presidência e da vice-presidência do TST, além de professor aqui no Gran Cursos Online. Mas, se você perguntar, ele vai dizer que apenas é um goiano nascido na capital do estado, estudioso e focado. Converso hoje com o professor e juiz José Gervásio Meireles. Professor, um prazer estar aqui com você hoje. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Muito obrigado, Gabriel. Fico muito feliz de estar participando aqui do seu canal. É uma satisfação poder tentar inspirar todo mundo que está focado no concurso a querer realizar o seu sonho. Certamente vai inspirar aí uma multidão, professor. Antes de iniciarmos aqui, eu quero pedir a você que está nos acompanhando que ative as notificações, que assine nosso canal, deixe o seu like para você receber em primeira mão todos os conteúdos que lançamos por aqui. Toda quinta-feira, às 19 horas, uma nova entrevista para você. Professor, você entrou ainda jovem na faculdade de Direito com a ideia de advogar, mas no meio do curso a chavinha do concurso virou na sua cabeça. Por que e como foi isso? Foi desse jeito. Quando eu passei na prova do vestibular, eu tinha 16 anos, Gabriel. E assim, eu no início, eu sempre quis direito, era o sonho da minha vida. E quando eu estava nos primeiros anos lá na faculdade, eu pensava realmente em ser advogado. E à medida que eu fui estudando direito e conhecendo melhor, eu achava tão linda a função de ser juiz, poder promover a justiça, poder decidir o caso e gerar, na verdade, uma pacificação. E achava tão fantástica aquela posição que no meio do caminho eu falei, não, eu quero é isso para minha vida, eu quero ser concurso. Eu quero ser concurseiro em primeiro lugar, né, e passar no concurso depois. Então, assim, para mim foi uma mudança violenta e só descobri no meio da faculdade, por volta do terceiro ano, mais ou menos, sexto semestre, né, para quem divide em semestre. E você começou a estudar assim que se formou, antes? Porque você passou bem jovem, como eu citei aqui. Como é que foi essa questão? Foi. Com relação a estudar para concurso, eu comecei naquela época sabendo que ia ter um desafio grande, uma concorrência significativa, eu aproveitava todo o tempo que eu tinha, seja na faculdade, a faculdade muitas vezes ela estava de greve, que era federal, né? Então, assim, tinha greve de vez em quando, e eu aproveitava esse momento para poder ir para a biblioteca, sabe? Organizava com amigos grupos de estudos para a gente estudar uma determinada matéria, mas todo dia a gente está estudando. Eu aproveitava, às vezes, quando não tinha uma aula por algum motivo diverso da greve, o professor faltava, eu ia para a biblioteca. Então, o meu primeiro foco era isso. Eu sabia que eu precisava fazer uma base para poder disputar o concurso. E aí, quando eu comecei a fazer a prova do concurso, né, e eu tive um grande estímulo, confesso para você, que foi quando eu fazia meu quarto ano na faculdade de Direito, porque no final do quarto ano teve um concurso eu conto isso para os alunos, né, os alunos acham muito graça, mas é porque é um concurso para delegado da Polícia Federal. Eu não tinha nem diploma na época, né? E aí eu fui lá, fiz a prova e eu passei na prova tanto na objetiva quanto na prova discursiva, né? E aí eu não podia entrar, mas ainda tem um problema, Gabriel. Eu fui fazer a prova física. Aí você imagina, né? O cara que ficou a vida inteira só sentando nas cadeiras da frente, nunca fez exercício físico direito, pergunta se eu subia na barra, né? Para poder fazer a prova de aptidão. E aí não subi na barra de jeito nenhum, sabe? E aí eu tive essa reprovação do concurso. E o engraçado é que o cara que estava na fila atrás de mim, isso é quarta faculdade, o cara que estava na fila atrás de mim, o cara parece aqueles caras da academia, né? Ele quase que subiu lá com o braço só, né? E me olhando com aquela cara, ó, como é que faz, ó, né? Aí eu prometi para mim que eu não ia fazer mais concurso que tinha, com o maior exame físico ia ser de sangue, né? E aí deu tudo certo. Foi isso que aconteceu, Gabriel, resumidamente. E, professor, eu mencionei aqui no início que você gostava de ganhar livros como presentes, aproveitava todo o tempo livre, sempre foi muito focado. É,
como é que você construiu essa disciplina que é incomum, né? Não é natural, vamos dizer assim, ser tão focado, tão disciplinado desde jovem como você foi? Alguma dica, orientação para que quem nos segue consiga seguir os seus passos também? Eu indico, sinceramente, que as pessoas se conscientizem que elas precisam abdicar de parcelas que são muito agradáveis da própria vida, mas é em prol de um bem melhor. Então, eu ficava pensando que eu estava abrindo mão de muitas vezes estar ali com meus amigos no churrasco, eu abria mão muitas vezes de estar viajando, de estar reunindo, né, com pessoas, às vezes, da minha família, né, tirando aquela família que é mais próxima, e aí, para justamente tudo em prol de poder ser aprovado, de ter uma oportunidade, uma chance. Uma coisa é verdade, Gabriel, ninguém, eu pessoalmente duvido que qualquer pessoa que seja bem-sucedida em concurso, na época que estava fazendo concurso, pensou, eu estou preparado para poder passar. Eu vejo que muito do pessoal que, certamente que segue seu canal, né, que são um pessoal muito interessado em concurso, certamente fica pensando, será que um dia eu vou me sentir preparado o suficiente para conseguir passar na prova? Esse dia nunca chega. Você passa na prova achando que está despreparado. É o que acontece com todo mundo. Mas se você não colocar a cara a tapa, não substituir coisas agradáveis por. Eu sempre gostei muito de ler, né? Então, como você ponderou, e é verdade, eu gostava de receber livros como presente de aniversário. Alguém me perguntar, o que você quer de presente? Eu falava livro, né? E naquela época não era igual tem hoje a plataforma do Gran Cursos Online, né, do Gran Curso Jurídica, a pessoa vai lá, baixa os PDFs, tudo completinho. Se quiser assistir aula, pergunta no fórum. Tem aquele monte de professor para ele escolher quem que ele quiser. E não é assim que era na minha época. Na minha época era muito mais complicado, porque você tinha que comprar livro físico, né? Os livros custavam o olho da cara naquela época. Nem sempre o livro me ensinava o que eu precisava efetivamente saber, porque às vezes o livro ultrapassava o limite entre o que eu precisava, e eu era muito jovem, como é que eu ia saber qual era esse limite? Eu não conhecia esse limite. Então eu tive que aprender na marra. Então eu tinha que ler muito mais material para poder conseguir chegar numa conclusão, que hoje você vai no material do Gran Curso, assiste uma aula do Gran Curso, você já sabe, né? Olha, o que se cobra é isso, o foco é esse. Então o que eu indico para as pessoas é, em primeiro lugar, um foco, abrir mão de parcelas da sua vida que, na realidade, possam estar atrapalhando o seu concurso. Concurso envolve renúncia. Não existe ser aprovado em concursos espetaculares sem renúncia. Segundo, ter à sua mão ferramentas que são facilitadoras da vida, como acontece com a plataforma do Gran Cursos, com as aulas que são disponibilizadas. Isso faz uma diferença violenta para quem está estudando para concurso. Eu tenho certeza absoluta que eu me sentiria muito mais seguro se eu tivesse a oportunidade de ter esse acesso, e na época, infelizmente, não tinha, era tudo, pra você ter ideia, mal internet tinha, então era complicado demais. E quando que veio, depois dessa reprovação aí no teste físico, que você disse que nunca mais faria, quando é que veio a primeira aprovação efetiva? Não, aí foi esse teste físico, mas eu não tinha diploma, né? Então eu não podia nem querer entrar com mandado de segurança, eu não tinha diploma, tinha que ser diplomado para ser delegado, né? Era para delegado da Polícia Federal esse concurso. Aí, quando eu me formei, né, pra você ter ideia, eu fiz a prova dias antes de colar grau, da primeira fase do concurso de procurador, sabe? E aí o que acabou acontecendo é que depois eu passei em todas as fases, né? Então eu consegui. Na hora que, quando eu colei grau, eu tinha 22 anos, né? Eu completo em dezembro. Então, eu tinha 22 anos, aí eu fiz a prova e eu consegui no mesmo ano ser aprovado nas duas procuradorias e tomei posse naquele mesmo ano. Para mim foi uma alegria, assim, incomensurável, né? Se o cara assaltar você na rua lá, Gabriel, no dia que você passa na prova, comenta, você até agradece o bandido, tanto você fica feliz, né? E vale a pena tudo. E aí você passou para procurador, assumiu, muito jovem Assim, já, mas ainda tinha o sonho de ser juiz, né? tinha. Eu tive, como eu falei, como foi em duas procuradorias seguidas, né? Logo depois da minha colação, tudo mais, eu fiz a prova antes, mas também posse foi depois. Eu lembro, 34 dias em uma procuradoria e saí para ir para outra, né? Eu saí de uma estadual para ir para uma federal. Aí, na hora que eu fui, quando eu estava lá na PFN, aí era meu sonho realmente. Falei assim: olha, agora o foco meu, desde aquela época da faculdade, que era ser juiz, né? Agora é a hora de implementar, porque eu sabia que eu tinha que fazer uma escadinha. Eu sempre aconselho, né? Se eu puder dar uma sugestão para os alunos,
foque em um determinado concurso que você tenha uma possibilidade maior de passar, não abra mão do seu sonho, como eu não abri, e aí eu dedicava todo o tempo, Gabriel. Então, assim, apesar da minha família, eu era procurador em Goiânia, então, apesar da minha família também morar em Goiânia, eu morava com meus pais na época, eu não voltava, na realidade, para casa. Eu ficava na hora do almoço, comia um quilão que tinha lá perto, que aliás a comida era horrível, mas comia no quilão lá para sobrar tempo para eu poder estudar na hora do almoço, porque eu tinha que fazer os 2 turnos na procuradoria. E acordava de madrugada antes de ir para a procuradoria cedo para continuar estudando, para continuar com o sonho. E à noite eu fazia exercício, eu estudava matérias que eu gostava, que eu já estava tão cansado que eu não estava aguentando. Você bateu num bom ponto aqui. Então, você tinha um sonho de ser juiz e precisava conciliar o trabalho na PGFN, que é um trabalho intenso, né? Você, como você disse, são 2 turnos aí de trabalho. Você acordava de madrugada? Que horas você acordava? Eu sempre acordei, por causa do concurso, eu passei a dormir pouco, Gabriel, né? Então, assim, eu antigamente dormia 8 horas, como qualquer pessoa. De pouquinho em pouquinho eu fui retirando 15 minutos para poder conseguir estudar. E nessa época que você está se referindo, eu acordava por volta de 5 da manhã e começava a estudar por volta de 5h30. Só que eu estava morrendo de sono, Gabriel. Mesmo assim, se eu falar para você que eu acordava super bem, era mentira, porque para acordar às 5 horas da manhã bem, eu tinha que estar dormindo, eu não podia estar dormindo meia-noite, igual eu estava dormindo. Então, resultado, o que eu tinha que fazer? Eu lembro certinho, eu pegava uma bacia daquelas lá de Goiás, de lavar roupa, né? Tinha lá, pegava uma bacia, botava água na geladeira, pegava água da torneira, colocava na geladeira, num garrafão, aqueles 2 litros de refrigerante. Aí eu pegava aquela água lá, jogava na bacia, e aí eu colocava do meu lado. E na frente da minha mesa tinha assim uma fotografia que eu peguei, que eu peguei, é uma coisa que hoje parece tão pueril, né? Mas era uma fotografia na época do tribunal, né? Na época do TST, tudo. Aí eu coloquei, estava num porta-retrato, e eu ficava olhando para ela. Aí toda hora que me dava sono, eu olhava a fotografia, puxava a bacia que estava em cima da mesa do meu lado com a toalhinha e metia a cara dentro na água gelada. Nossa senhora, Gabriel, acorda na hora, sabe? Tudo bem que o médico brigou comigo até, né? Porque ele disse que, né, graças a Deus, não, né? Segundo ele, podia ter tido até descolamento de retina, certo? Mas não aconteceu isso, não. Graças a Deus. Mas aí, isso me acordava. Aí eu ficava, tomava café, chegava na procuradoria por volta de 8 e pouco, ficava lá até meio-dia e pouco, almoçava, como era pertinho, almoçava em meia hora, utilizava minha 1h30 até as 2 da tarde, às 14 horas, para estudar na própria sala. Quero lembrar que essa sala eu dividia com 2 colegas. Eu nunca tive uma sala lá. O professor pensava, procurador, tal, né? O pessoal até me confundiu com o estagiário lá, o pessoal que ia lá. Mas, assim, era eu e 2 colegas numa sala minúscula. Minúscula. As mesas, para você ter ideia, elas eram encostadas uma na outra, assim, ó, porque não tinha espaço. Né? E aí, o que acontece? Eu ficava estudando, aí eu ficava até às 18, saía naquela hora do rush, que você imagina, ia para minha casa, né? Chegava lá, tomava um banho, né? Hoje, se eu voltasse atrás, eu talvez fizesse mais exercícios, né? Ou, na época, físico, quando eu falo físico. Mas na época eu disse, não. Chegava lá, tomava banho, comia alguma coisa, sentava na cadeira, agora vamos fazer exercício de direito, concurso, vamos estudar aqui, livro. Era isso, resumindo. E quando é que deu certo na magistratura? Aí a magistratura deu certo, eu fiquei mais ou menos 1 ano e 8 meses como procurador. E aí deu certo na magistratura, né? Foi justamente no ano seguinte, né? E aí o que aconteceu foi que eu sempre quis sair de Goiânia, então meu sonho era vir para Brasília, né? Aí quando abriu o concurso, aí, opa! É aí, ó, o concurso, é agora. E aí eu peguei, fui lá, fiz inscrição no concurso. Não tinha expectativa, confesso para você, nenhuma de passar. Nenhum concurso que eu fiz, eu tinha expectativa de passar. Eu era muito cético, né? Com a situação, a gente nunca sabe o que pode cair numa prova. Né? E graças a Deus deu certo, porque é o tipo de concurso que sempre sobra vaga, né, Gabriel? Então, assim, eu sabia que eu estava brigando comigo mesmo. Aliás, eu acho que todo concurseiro briga consigo, né? Ele está disputando só com ele. Ele não disputa com ninguém. Eu acho muito interessante quando aqueles alunos falam, mas as pessoas estão fechando a prova. Não, não, peraí. Então, se o pessoal está fechando a prova e você não está fechando, você tem que brigar com você. Você tem que descobrir o que está acontecendo com a sua situação de estudo. Então, foi nessa hora que deu certo. Né? Então, eu sou muito grato. Mas aconteceu isso, eu tomei posse
lembro como se fosse hoje, 15 de fevereiro, né, aí dos seus idos, né, 2005, né, foi embora, né, estamos aí, e agora nós estamos em 2020, é isso. E você ficou 1 ano e 8 meses nessa rotina aí, acordando de madrugada com uma toalha na cara Água fria, e fria e acordando, um desse jeito, cansaço Gabriel. grande ali. Não, e eu era alucinado. Eu tinha uma coisa, né, que eu acho que muito aluno deve ter isso. Hoje é muito mais fácil, né, controlar isso. Mas eu começava a estudar, Gabriel, eu marcava quantos minutos eu estava estudando. Então, assim, eu começava igual com você, assim, comecei a estudar 5 e 34. Eu escrevia 5 e 35. Por que eu não escrevia 34? Porque eu sabia que o minuto 34 já tinha começado, e se eu colocasse 34, eu estava roubando. Então, eu tinha que roubar contra mim. Então, o resultado, eu botava 35. Aí, se eu tivesse que levantar para ir no banheiro, se eu tivesse que levantar para poder ir na cozinha, atender telefone, não interessa o que acontecesse, eu parava o tempo e eu tinha que render um tanto de horas líquidas. Então, eu me controlava, eu me policiava. Mas foi desse jeito, Gabriel. Foi na base desse esforço, assim, mas eu sabia que era desse. Ou era assim ou não era, sabe? Em Sonho é algum sonho. momento você pensou em desistir? Afinal, você ganhava bem já, jovem, vinte e Ah, dois anos, ganhando um salário, uma remuneração muito mais alta do que provavelmente seus pais ou colegas de universidade formados à época. Pensou em desistir? Pensou em ficar ali por ali mesmo, porque estava ganhando bem, ou não? nossa, A Gabriel. magistratura te motivou o suficiente para seguir? Motivou. Eu confesso para você que com relação à minha família, por incrível que pareça, Gabriel, minha família, ela era contra eu fazer concurso público, sabe? Eles achavam que não precisava, né? Eu não tinha ninguém para poder me estimular, eu não tinha pessoa da minha família que era aprovada em concurso. E aí o que acabou acontecendo é que foi justamente aquela vontade desde a época da faculdade que eu te narrei, aquele sonho. E teve uma vez que eu era procurador, como você ponderou, e eu cheguei a pensar, falei, gente, será que vale a pena esse desgaste? Será que vale a pena esse esforço, sabe? Né? E aí eu lembrei daquela época que eu ficava pegando justamente a biblioteca para poder ficar estudando no período que estava com greve, o esforço que eu fiz justamente nos intervalos de estar almoçando ali perto da procuradoria para poder estudar no concurso de juiz. E eu falei, peraí, mas isso não foi em vão. Eu não posso simplesmente, porque eu sou cansado, abrir mão. Eu estou pensando nisso agora porque eu estou cansado. E aí o que ocorreu é que eu falei, não, nós vamos, custe o que custar. E era o sonho da minha vida, né? Eu falo para você assim, com tranquilidade. Eu era tão alucinado para ser juiz, Gabriel, que se eu na realidade fosse juiz e vivesse, eu cheguei a falar isso, e me lembro como se fosse hoje, e vivesse 5 anos como juiz, eu dava minha vida por plenamente feliz e satisfeito. Se eu morresse, eu dava ela por satisfeito. Eu cheguei a falar isso antes. Hoje, evidentemente, depois de 15 anos na magistratura, eu espero viver outros 55, sabe? Mas, assim, eu cheguei a pensar assim, mas eu nunca parei. Porque eu sei que isso é igual ir na fila do cinema. Se você vai comprar pipoca, se você sair da fila, você volta para o fundo. Então, não tem como parar. A pessoa tem que emendar um atrás do outro mesmo, e é sofrido. E só vai ser saboroso se for sofrido. Né? Se não for sofrido, não deve ter nem graça. Né? E eu não acredito em pessoas que não sofreram para passar no concurso. Né? Porque eu passei em curtíssimo prazo de tempo e eu sei o que eu passei. Professor, quem está nos acompanhando hoje talvez está pensando, o professor Gervásio é um cara fora da curva, passou muito jovem, muito estudioso, muito focado. Esse cara é gênio. Sou diferente, nunca estudei bem, não tenho esse hábito, não fui um bom aluno na escola, enfim. Qual conselho ou orientação você daria para quem talvez está pensando isso ao te assistir, ao nos assistir neste momento? Não, eu dou inclusive exemplo, né? Porque eu acho engraçado, Gabriel, as pessoas ficam pensando assim, o professor é muito inteligente, igual você comentou às vezes, a pessoa é ponto fora da curva. As pessoas só pensam isso da gente porque a gente passou. Antes da gente passar, ninguém pensava uma situação dessa. A verdade é essa. E outra, quem disse que qualquer pessoa não consegue? Qualquer um consegue, Gabriel. Eu posso falar para você de duas colegas minhas que eu tenho assim como exemplo de vida.
e elas são colegas minhas que passaram no meu concurso na época, depois elas mudaram para outro tribunal, também trabalhista, mas foram para outra região. Mas uma delas, o pai dela vendia banana na feira. Ele era feirante. E ela estudava junto comigo na segunda fase, na prova oral, na sentença. Sentava do meu lado ali, acordava de madrugada, trabalhava como bancária em um banco. E aí o que acontece? A outra que eu vou te comentar agora era médica. 2 filhos, adolescentes. Tinha nada a ver com direito. Formou em direito como segunda graduação. Mais de uma década depois que já era médica. E deu conta de administrar marido, filhos, casa, que não deve ser fácil, evidentemente, né? Ter que toda uma estrutura de você. Uma coisa é você morar com seus pais, outra coisa é você ter a sua própria casa para poder organizar. Isso aí, independente se é homem, se é mulher, tem que tomar conta. Né? E ela foi lá no mesmo concurso, Gabriel. Então, assim, não tem essa história de ser gênio. Qualquer um dá conta. A questão é só se tem foco, se é, na verdade, como você pondera, né? Se é imparável, né? Se aceita atropelar qualquer tipo de dificuldade que tenha na vida, se aceita abraçar as oportunidades que tem. Eu fico admirado quando passa lá no Gran Cursos, né, aquelas propagandas do Gran Curso, falando, olha, agora nós vamos ter aqui uma promoção, uma assinatura ilimitada. Aí eu olho o negócio daquele e falo, meu Deus, esse negócio tinha que existir. Era 20 anos atrás, né, que eu ia achar uma maravilha. Né? Então, hoje em dia, é um sonho do cara que é concurseiro. O cara tem um nível de acesso assim que é impensável na minha época, sabe? E as pessoas costumam dizer, mas antigamente era muito mais fácil. Não, sempre a gente acha que a do outro é mais fácil. Todas são difíceis. Agora, uma coisa não se pode negar, que o nível de acesso à informação que hoje se tem, hoje eu tenho, né, Gabriel, já perdi a conta de quantos livros de direito eu já li, né, se olhar aqui na minha residência, aqui tem livro caindo pela janela, mas eu conto para você o seguinte, que hoje eu pego um livro desse, um livro que eu comprava, né, eu aprendia uma matéria, a opinião de um professor, e aí a pessoa hoje, com o preço de um livro desse, assina um negócio daquele que ele assiste todas as matérias, com todos os PDFs. Então a pessoa tem que ser focado, ter um material bacana, saber com quem está aprendendo, sabe? E confiar em si. Mais do que tudo. É isso. E como é que a vida mudou depois que você virou juiz? Fantástico, Gabriel. Minha vida mudou muito, eu sou muito feliz, realizado. Né? Eu fico. Uma das situações que mais me emocionou na vida foi uma vez que eu estava numa audiência, aí a gente faz na Justiça do Trabalho, a gente faz cerca de 10, 15 audiências por dia, e uma vez eu estava fazendo uma audiência e fiz um acordo lá, homologuei um acordo, na realidade, né, entre duas partes, era uma senhorinha. E essa senhora, que foi uma das minhas primeiras audiências, ficou esperando as outras 10 audiências acabarem. E ela sentada no cantinho, eu não entendia porque ela tava... A audiência é pública, né? Então ela pode ficar sentada lá assistindo se quiser, direito dela. E ela estava lá e eu não conseguia entender o que ela estava fazendo. Aí um dia ela virou para mim, na hora que acabou as audiências, eu falei, minha senhora, eu estou ficando preocupada, a senhora está aí, já tem 4 horas, o que está acontecendo? Tem algum problema? A senhora quer tirar alguma dúvida? Me fala para eu poder ajudar. E ela levantou o Gabriel da cadeira, esticou a mão, falei, não, estou esperando só para poder apertar sua mão e agradecer, porque eu estava passando fome. E esse dinheiro aqui vai salvar eu e minha família. Então, assim, isso para mim, assim, foi uma realização, sabe? De ter visto um negócio desse acontecer e ter podido ter sido uma ferramenta, né? Assim, de fazer o que está sendo pago para ela era o justo, era o direito dela, era isso que era ser juiz, sabe? Então, assim, eu me vi exatamente na faculdade, pensando tudo que eu passei para poder ter essa oportunidade, sabe? E aí valeu a pena demais. Agora, do ponto de vista de vida material, nossa, melhorou substancialmente o Gabriel. Né? Era muito diferente você ser acadêmico da faculdade quebrado e a gente passar no concurso e mudar de vida. Muda de vida completamente. Quem fala que não muda, eu acho engraçado que naquela época eu precisava comprar os livros. Agora o pessoal me dá os livros, sabe? Eu falo, mas não pode uma coisa dessa, né? Então, assim, a vida muda muito. Eu lembro, Gabriel, que um dia eu fui fazer a prova do concurso para juiz, inclusive eu estava no avião. Aí, na hora que eu estava no avião, eu sentei do lado de uma freira. Aí a freira virou para mim e ela virou e falou assim, do nada, não tinha conversado com a freira, né? É até muito, né?
diferente, né? Você sentado lá de uma freira, lá toda, lá, né? Com a vestimenta toda de freira. Aí ela virou para mim e falou assim, vai dar tudo certo. E aí eu estranhei, né? Eu falei, como é que é? Não, vai dar tudo certo. Eu falei assim, o que acontece? O certo o quê, irmã? Não, você não precisa ficar preocupado, não. Eu falei, ô, irmã, eu até brinquei com ela, né? Eu tô indo viajar porque eu vou fazer uma prova de concurso. E eu preciso passar nesse concurso, é o sonho da minha vida, sabe? Gostaria muito de poder passar. Ela virou para mim e falou assim, você vai passar. E na hora que ela falou para mim que eu ia passar, eu até levei na brincadeira, sabe, Gabriel? Eu virei para ela e falei assim, ô, irmã, a senhora podia, inclusive, né? Fazer uma oração para mim, a senhora tem um contato mais direto aí, mais especial, né? Tem um peso aí diferenciado aí, né? Então a senhora podia me ajudar aí, né? Eu agradeço profundamente, não é brincadeira não, né? Aí ela virou para mim e falou assim, não, você vai passar. Aí ela pegou, ela era inclusive missionária em Angola, nunca mais esqueço disso. E ela pegou, Gabriel, o terço que ela tinha, você vê o terço dela, tá na mão dela, e me deu esse terço. E esse terço até hoje eu tenho ele comigo, e esse terço eu carreguei ele para todas as provas, sabe? E eu não tinha na hora do avião nada para dar para a irmã, coitado, né? Não tinha nada. Aí, a não ser, para não dizer que não tinha nada, eu tinha na realidade uma CLT, aqueles códigos pequenininhos, antigamente, não uso mais não, mas antigamente uns códigos pequenininhos, assim. E eu tava lendo lá por cada prova. Aí eu peguei o código, que era CLT, inclusive, assinei lá o código para ela lá, fiz a dedicatória para ela e falei, olha, a única coisa que eu tenho é esse código. Como eu não vou encontrar a senhora mais, eu vou dar isso aqui. Não sei nem o que ela vai fazer com isso em Angola, né, Gabriel? Né? O terço é muito mais útil para mim do que o código para ela. Mas aí eu dei para ela. E assim, eu passei todas as provas, Gabriel. Foi assim, espetacular, sabe? Então minha vida mudou completamente. 100% valeu tudo a pena. E hoje você é professor, né, palestrante, sempre muito bem humorado, né? Brinca aí com o pessoal do estúdio, o Danilo, que virou seu exemplo clássico, né? Com certeza. Então, hoje você ajuda outras pessoas a mudarem de vida, e isso é muito legal. Você imaginava isso antes, que viraria professor, que teria toda essa visibilidade, esse alcance todo aí que você tem hoje? Não, Gabriel, não, de forma alguma. Eu imaginava ser juiz. Quando eu comecei para ser professor, você vai rir de mim, eu queria só ter experiência de ser professor numa sala de aula. Nunca pensei que um dia eu estaria aí num curso fantástico como o Gran Curso, fazendo aí transmissão ao vivo com os alunos, conseguindo, né, fazer eventos com ele como aquele que a gente participou, você se recorda, 2.000 pessoas numa mesma sala sendo transmitido, sabe? Uma coisa assim fantástica. Isso nunca passou pela minha cabeça. Mas assim, eu sou muito grato como as coisas correram, né? Sou muito grato aos alunos pela confiança que eles têm em mim, no próprio curso, né, na diretoria pela confiança que tem no meu trabalho, sabe? Então, assim, eu sou muito feliz sendo professor. E muitas pessoas viram e falam assim, olha, professor é uma segunda profissão. Não é não, professor é uma profissão tão importante como qualquer outra, até porque nós estamos lidando com sonhos. E essas pessoas merecem que a gente dê o melhor nosso para elas, né? Elas estão apostando muitas vezes o que elas não têm na expectativa de ter um futuro melhor, e realmente esse futuro melhor, se você se dedica, ele vem. Então, assim, não imaginava isso não, mas sou muito grato. Professor, qual é a sua dica final aqui para quem nos acompanha, seu conselho final para quem nos acompanha hoje e está um pouco desmotivado com esse cenário aí de pandemia, cenário de incerteza, cenário de um possível deserto, né? Um ano atribulado, um ano diferente para todo mundo. Muitos desaceleraram, alguns até pausaram temporariamente, espero. Qual sugestão, conselho você daria para essa pessoa dar uma guinada aí e seguir de maneira imparável como você fez em sua trajetória? Em primeiro lugar, eu diria para a pessoa, ocupe sua mente com coisas produtivas. Isso é essencial. Ficar parado, ficar aguardando as oportunidades surgirem, quando elas surgirem, as outras passaram na sua frente. Porque alguém, no exato momento que você está parado, está lá estudando, dedicando, pegando o exercício para fazer, assistindo às aulas, estudando o livro. Então, tem que ocupar a mente, primeiro, para que você não fique desgastado por esse isolamento. Segundo, pelo fato de que você pode estar tendo uma oportunidade ímpar de rever as prioridades da sua vida, porque é um momento de reflexão, não deixa de ser. E o momento de reflexão é
Quais são as... A minha prioridade era fazer concurso público. Sim, mas nós não estamos discutindo que é para você trocar as suas prioridades, nós estamos discutindo que você colocar elas numa ordem. E nesse momento de pandemia que você muitas vezes tem que ficar isolado, a pessoa tem a oportunidade de se dedicar mais no estudo, tem a oportunidade de fazer um home office, e ao mesmo tempo que ela tem um home office, ela tem a chance de assistir ali a aula quando ela está cansada, ela tem a oportunidade de ter foco, a pessoa precisa, na realidade, pensar, eu vou fazer determinada atividade, eu quero passar na prova. Ah, mas não está saindo prova, mas vai esperar sair o edital? As provas dos concursos, depois que sai o edital, eu acho engraçado, Gabriel, antes de sair o edital, tá todo mundo desanimado. Na hora que sai o edital, nunca dá tempo de estudar o que está no edital. Então acaba que o concurseiro que não vai passar na prova, ele sempre fica nessa. O concurseiro de primeira linha, faixa preta, imparável, ele não faz isso, não. Ele pega esse momento de pandemia agora, marca quantas horas que ele vai estudar, se está desacostumado, pega o fluxo novamente do estudo, começa a dedicar em qual o tipo de área que ele quer fazer. Eu quero ser agente da polícia, eu quero ser delegado, eu quero ser juiz, eu quero ser membro do Ministério Público. O que eu quero fazer? Foca naquela matéria, porque a oportunidade vai aparecer. A administração pública não vai parar de fazer concurso, porque não tem como. Isso é absolutamente impossível de acontecer. Nós, no Judiciário Trabalhista, posso falar para você, estamos com déficit violento de quantidade de servidores. Estamos com déficit de juízes, não tem juiz suficiente por tanto processo. E o que acaba acontecendo, muitos tribunais estão com vaga, e o que acaba acontecendo é que justamente as pessoas, nessa hora, que é a hora que elas têm que colocar uma gasolina, se empolgar, elas desistem. Elas querem, como você ponderou, parar para poder dar um time na sua vida, repensar no que quer fazer. Então, eu sempre pergunto para essas pessoas, tá? Se você der um timing agora, você vai ter resultado agora? Não. Para qualquer coisa que você for dedicar, você vai levar tempo. Então, por que não levar tempo para fazer o seu sonho? É simples assim. O tempo é o mesmo. Muito obrigado, professor. Prazer conhecer um pouquinho mais da sua história, conversar com você, bater um papo com você. Faz tempo que a gente não se vê, né, em razão da pandemia. Eu espero que em breve possamos bater um papo também presencialmente na nossa sede ali, tão bacana, cheia de gente, quando as coisas normalizarem. Parabéns pela história tão inspiradora e também pelo trabalho como professor, pela parceria aqui conosco. Os alunos adoram as suas aulas e não é à toa, né? Você carrega uma bagagem de conhecimento impressionante. Então, muito obrigado e parabéns mais uma vez. Muito obrigado, Gabriel, por essa oportunidade de falar aqui no seu canal. Fico muito honrado. Vai ser uma satisfação encontrá-lo ali com todos os funcionários ali do Gran Cursos Online, do Gran Cursos Jurídico, um pessoal lá que trata muitíssimo bem, pessoal super unido, super focado, cada um ali com seu serviço, uma estrutura espetacular, não há a menor dúvida. E falar com os alunos também que se sintam motivados. Pode ficar tranquilo, né, que vou continuar falando do Danilo, né, deixa que o aluno aprenda, se lembrar do Danilo na hora, marcar a opção certa, tá tudo correto, né, tá tudo satisfeito. Mas eu agradeço, é uma satisfação mesmo, e eu quero deixar um abraço para todo mundo, e quem está desmotivado, motive-se, foco, seja, na verdade, imparável também, por que não? Qualquer um pode ser, basta você ter vontade suficiente. Verdade. Muito obrigado. A você também que nos acompanha, que confia no nosso trabalho. Deixe o seu like, deixe o seu comentário, assine o canal para você receber as notificações semanais. Toda quinta-feira uma nova entrevista para você. Muito obrigado, fique com Deus e até a próxima.